para concordarem com isso, discordarem daquilo, não é? Nada de seguirem cegamente e se prostrarem diante de líderes políticos e tal. Mas é preciso saber o peso que cada assunto tem na hora do sujeito decidir quem ele quer governando, né? Faltando 30 segundos para 5 horas da tarde. Zaidan, Manuel, um grande abraço. Obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã aqui. Sua mãe tá feliz com o Corinthians, dona? Ah, não joga, né? Se não joga, não perde, né? Ela fica feliz, né? Não é isso? Não joga, não perde. Aí ela fica de boa. Lógico. Tá poupada, né? Tá poupada. Valeu, Zaidan. Abraço, Ronald. Abraço. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 2 minutos, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Aqui você terá muita informação, opinião e debate. E você participa do Fala Galera. Emerson Santos, Elvis e Igor Inocêncio, 3 titulares pendurados. Você pouparia algum deles para o duelo contra o Santo André, já visando uma provável quartas de final contra o Palmeiras? Opine 971021493. Guarani vai abrir o treinamento para a torcida no sábado, 10h40 da manhã. Você é a favor de treino aberto antes de duelos decisivos? Opine 971021493. 971021493. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre agradecendo o carinho da audiência de todos. Vamos ao Fala Galera. Se eu pouparia algum jogador pendurado da Ponte para o jogo contra o Santo André, visando a próxima fase, de jeito nenhum. A Ponte não está classificada. A Ponte não pode se dar ao luxo. A Ponte tem um time competitivo e não tem elenco. Qualquer jogador que você tire do time titular faz muita falta, não é? Não pouparia ninguém e colocaria todo mundo na arena
para jogar contra o Santo André, porque o jogo vai ser complicadíssimo. Pelos lados do Guarani, se a decisão de abrir o treino de sábado para a torcida é antes da partida decisiva contra o Bragantino domingo, se é uma boa medida. Em 99,9% das vezes, sim. Se fosse eu, para esse sábado, eu não abriria. Batista. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Brigatti desmente problema com Gé e reitera Ponte unida para buscar a classificação. Ponte Preta conclui venda de Leonaldi ao Vitória. Volante vai assinar por 3 temporadas com o Leão e a Macaca vai receber em torno de 3 milhões de reais pela negociação. Leonaldi se despede da Ponte Preta após 5 temporadas, 132 jogos, 9 gols e 8 assistências. O jogador estava no Majestoso desde 2020. Pensando na reposição de Leonaldi, Macaca busca volantes no mercado. A dupla Lucas Bochecha e Gustavo Bochecha, destaque na Inter de Limeira, jogadores que estão no radar, assim como Vinícius Balieiro, atualmente sem espaço no Santos. Mesmo com 5 atletas pendurados, Brigatti descarta poupar contra Santo André na última rodada. São 5 jogadores com 2 cartões amarelos. Elvis, Igor Inocêncio, Emerson Santos, Matheus Silva e Dudu Sheiti. De saída do Vitória, Caio Dantas é alvo de interesse da Macaca para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Atacante disputou 8 partidas pela equipe baiana, com 1 gol marcado e 1 assistência. Caio Dantas tem contrato com o Leão até dezembro de 2024. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Leonaldi aceita a proposta do Vitória e se despede da torcida alvinegra. E agora as pautas do Guarani para o programa de hoje. Vladimir diz em focar somente no duelo do Guarani e não nos adversários diretos e pede apoio da torcida. Vladimir cita a campanha do Bugre na temporada e fala em manter a mesma pegada do duelo contra o São Paulo. Vladimir comenta sobre o esquema com 3 zagueiros. Márcio Silva rompe ligamento do joelho e está fora da temporada. Zagueiro sofreu entorse no joelho esquerdo no jogo contra Botafogo, em Ribeirão Preto, que ocasionou na ruptura do ligamento cruzado anterior, LCA. Atleta será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Tempo estimado de recuperação é de 9 meses. Guarani divulga preço dos ingressos: R$20 a inteira e 10 a meia para todos os setores do clube. Torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada. Não sócios pagam R$30 a mais para o setor das vitalícias. Santos tenta atravessar Atlético Goianiense para contratar Derek. Dragão tinha negociação avançada com o Guarani antes da tentativa do Santos. Jogador teria ficado atraído com a possibilidade de reforçar o Peixe. Definição deve ocorrer nos próximos dias, mas o Derek está fora do jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino. Theo, jovem atacante do Guarani, segue integrado ao treinamento com o elenco alviverde. Jogador despertou interesse do Figueirense, mas deve continuar no Brinco de Ouro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria confirma treino aberto e gratuidade para mulheres contra o Bragantino. E tem as pautas do dia, notícias que não têm a ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1.
Sport recusa proposta do Internacional por Kaique França e garante ter contrato amarrado com o goleiro. Clube admitiu ter sido procurado pelo Colorado, mas garantiu que a proposta pelo goleiro foi recusada. Kaique tem vínculo com o Sport até o fim do ano, com renovação automática por metas. Pauta 2. Janela da Série A bate recorde e ultrapassa R$1 bilhão investidos. Flamengo, Botafogo, Corinthians e Vasco já passaram da marca de R$100 milhões. Vitória e Atlético Goianiense são as equipes com mais reforços contratados. Pauta 3. Leila Pereira diz que Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, é persona non grata no Palmeiras e critica a postura do tricolor após o clássico do domingo. Dirigente afirmou que estuda com seus advogados se é possível proibir a entrada de Belmonte em partidas do Palmeiras como mandante. São assuntos, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 17h10 em Campinas. Gabriel Ribeiro na mesa de áudio. Ele é o responsável pelo som que vai para o FM 85,7 e também para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com mais de 32 mil assinantes. Você que ainda não é assinante, seja, é de graça, não paga nada. E ainda você concorre aos prêmios, né? E normalmente a gente coloca aqui, como no caso, os ingressos para jogos em Campinas. E o Lucas Pessoa no Switcher. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, ele está no corte no serviço de streaming aqui da Rádio Bandeirantes. É isso aí, é o trabalho do Lucas Pessoa mandando a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aqui direto do Estúdio Digital, já preparado para todas as plataformas. Fica aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. É essa câmera, né? É essa câmera que está me pegando agora, ou então aquela, ou essa aqui, ó. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito.
Sanasa, a vida em primeiro lugar. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico. Encontre a maior variedade de máquinas e ferramentas com os melhores preços. Chave parafusadeira de impacto Forte G, R$ 549,90. Jogo de soquetes estriados Forte G, R$ 179,90. Ofertas válidas até 9 de março. E mais, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h16 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Participe do programa de hoje com mensagem de áudio. Um áudio curto, né? E também, você já sabe, uma mensagem de texto também curta. Assim dá tempo do maior número de participantes no programa de hoje. 971021493. Você pode participar dos temas do dia ou qualquer outro tema que queira também colocar aqui na mesa de debates. Temas do dia: Emerson Santos, Elvis e Igor Inocêncio. São 3 titulares que estão pendurados. Você pouparia algum deles para o duelo contra o Santo André no domingo às 4 da tarde? Ou então você escala os 3 jogadores, né? Porque a Ponte não tem assegurado ainda a classificação. Precisa minimamente de um empate. Mas e aí, o que você faria? Já visando as quartas de final, a Ponte vai pegar, caso consiga a classificação, vai enfrentar o Palmeiras. E para os bugrinos, Guarani vai abrir o treinamento para a torcida sábado, 10h40 da manhã. Você é a favor desse tipo de procedimento? Treinamento aberto antes de um duelo decisivo, como é o caso domingo, 4 da tarde, Guarani pega o Red Bull, precisando da vitória para não depender de nada e nem de ninguém. Qual é a sua opinião sobre o tema? 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você mandar as suas mensagens. Vamos falar do Guarani.
chegando o Vladimir Catarino com as informações do Bugre. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate. Informações do Guarani. Bugre joga domingo contra o Red Bull Bragantino, 4 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro. Não é um jogo qualquer, né? Tornou-se uma decisão porque vai selar a permanência ou não do Bugre na Série 1 do Campeonato Paulista. Uma vitória garante matematicamente o Guarani na Série 1. Caso a vitória não aconteça, o Guarani pode depender também de resultados dos jogos do Ituano e também do Santo André. A expectativa é por casa cheia. Promoção de ingressos mais baratos, R$20 a inteira e R$10 a meia para todos os setores. Torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada. Torcedora, também a mulher que vai ao estádio, não vai pagar ingresso. Não sócios pagando R$30 a mais para o setor das vitalícias. São as atrações do torcedor bugrino para essa partida, a expectativa de casa cheia. Aliás, o torcedor já vai ter acesso também ao treino aberto, que vai acontecer no sábado pela manhã no estádio Brinco de Ouro, para já entrar no clima desta decisão. Com relação ao time dentro de campo, não terá o Camacho, está suspenso 3 cartões amarelos, e não terá também o Márcio Silva. Que coisa, hein? Rompeu o ligamento do joelho, está fora da temporada. O problema foi no jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Ele vai ser submetido a uma cirurgia, recuperação de 9 meses, ou seja, infelizmente não joga mais nesta temporada. Mas vamos ouvir o goleiro Vladimir, tem nome de craque, hein? Ele diz em focar somente no duelo do Guarani e não pensa nos adversários diretos com relação à briga, claro, contra o descenso, e pede o apoio da torcida no próximo domingo. Eu acho que a gente tem que pensar só no nosso trabalho, né, na nossa parte, né, porque é o que está dentro do nosso alcance. Então, lógico que tem uma preocupação, mas como só depende de nós, né, eu acho que esse ponto é o mais importante, né? A gente tem que focar apenas no nosso trabalho, apenas no nosso jogo, e deixar a parte externa lá, o que vier a acontecer, não possa estar interferindo no nosso trabalho. O torcedor é fundamental, né, cara? A gente entende, sim, toda a indignação, né, toda a angústia, toda a preocupação. Isso aí mexe com emoção, com a paixão, com amor, né, vem de tradição. Então, a gente tem esse entendimento, sim, mas infelizmente a gente não pode mudar o que já passou, né? Então, a gente conta com esse apoio da torcida, né? Eu acho que é super importante. Todo mundo está com um único pensamento, né? Todo mundo está remando junto para que a gente possa fazer um grande espetáculo aqui domingo, sair com a vitória e conseguir o nosso principal objetivo. O Guarani, que tem apenas uma vitória no campeonato, né? Foi fora de casa contra o Ituano. Aí em casa, o Guarani não vence uma partida desde setembro do ano passado, 30 de setembro no ano passado, quando acabou aí vencendo o Grêmio Novo Horizontino. Mas o goleiro Vladimir cita a campanha do Bugre na temporada e fala em manter a mesma pegada do duelo contra o São Paulo, aquele empate pelo placar de 1-1. O torcedor, ele quer se sentir representado dentro do campo, né? Acho que a gente tem que entender o peso da camisa, né? Em primeiro lugar, entender a situação que a gente está vivendo, que a gente está passando aqui no clube, e fazer sempre o nosso melhor, né? Tentar fazer sempre o nosso melhor. Acho que naquele jogo, pelas circunstâncias das outras rodadas, se a gente conseguisse uma vitória ali, eu acho que a gente já praticamente conseguiria o nosso objetivo, né? Então, eu acho que a gente tentou eliminar o quanto antes, né, para que não pudesse chegar nessa última rodada, nessa situação, mas eu acho que não só para aquele jogo, acho que a gente tem que conseguir o mesmo espírito, né, manter a mesma pegada para o longo da competição, principalmente a Série B também, que é uma competição muito pesada, assim como é o Campeonato Paulista. Por fim, o Vladimir falou sobre o esquema, Batista, de 3 zagueiros, né? Que agora pede um dos seus titulares, que é o Márcio Silva, que está machucado, não vai mais jogar nessa temporada. O Vladimir falou sobre esse esquema que vem sendo utilizado nas últimas partidas pelo técnico Claudinei Oliveira. Foi uma mudança, né, necessária. A gente, nós atletas ali, a gente tem que se adaptar o quanto antes, né, entender o que o professor vai pedir, vai impor, né? Eu acho que deve permanecer, né? Até então a gente não fez nenhum esboço ali do time que vai começar jogando, mas eu acho que ajudou. Acho que ajudou sim em alguns pontos, né? Tanto que
não só em relação a desempenho, resultados ali também. Nós ficamos muito mais próximos da vitória do que da derrota. Eu creio que se o professor permanecer com esse esquema, eu acho que só nos resta acatar, né, tentar fazer um bom desempenho, entender também que é uma equipe do Red Bull, uma equipe muito qualificada. Então, se for com 3 zagueiros ou não, né, cabe a nós fazer um belo desempenho, porque, como eu falei, a gente pretende dar uma alegria para o nosso torcedor e que eles possam sair daqui com as boas expectativas para o resto da temporada. Goleiro Vladimir, falando sobre esse momento do Guarani, sobre a expectativa para o jogo do próximo domingo. Uma informação sobre o Derek que está muito perto de acertar com o Atlético Goianiense, né? Um acerto envolvendo jogadores vindos ao Guarani também, mas o Santos parece ter entrado na parada. E o Derek parece ter gostado também dessa possibilidade de jogar no Santos. Tudo isso ainda na base da conversa, nada oficial foi feito ou apresentado ao Guarani. Então a expectativa é que o Derek realmente deixe Campinas ou para Goiânia ou para a Baixada Santista. Um dos 2 times deve ser o destino do Derek, destaque do Guarani na Série B do ano passado, principalmente também nesse Campeonato Paulista. As informações no Bugre aqui do Esporte em Debate. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, anote aí o endereço eletrônico: aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Sensacional, hein? Aroma das Ervas da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho, eles que comandam a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h27. O CH, eu sei que você não avalizou a contratação do Vladimir, né? Tem restrições contra o goleiro. Mas ele vem aí, né, no gol do Guarani. Entrou o Douglas Borges, não deu conta do recado, e aí ele entrou e vem permanecendo. O que você achou aí da entrevista do camisa número 1 do Guarani? Perdemos o sinal aqui. Oi. Oi, agora sim. Ele é bom goleiro, bom profissional, fala bem. Acho que ele deu a entrevista com bastante lucidez e nesse Campeonato Paulista eu não tenho nenhum tipo de observação negativa para fazer sobre o trabalho dele. Eu tenho as minhas restrições, mas o fato é, e eu tenho que comentar em cima dos fatos, não em cima do meu gosto pessoal, daquilo que eu entendo como ideal, como um goleiro, as características e uma série de outras coisas, mas eu tenho que comentar o que ele está produzindo. E ele está produzindo, diferente do time dele, né, um trabalho bem razoável. Né? Então eu não tenho nenhum tipo de observação negativa para falar do Vladimir, não. Até agora ele está fazendo bem o trabalho dele no Campeonato Paulista, apesar da incompetência do time, do lateral direito até o ponto esquerdo, Batista. E uma nota triste, né? Essa contusão aí do Márcio Silva. Jogador muito jovem, tem apenas 22 anos. E a temporada acabou para ele. Porque essa é uma cirurgia delicada. Ele
vai ficar cerca de 9 meses afastado, então não joga mais. Márcio Silva é um jogador que pertence ao Coritiba, ele está emprestado ao Guarani Futebol Clube. Ano passado jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. 33 partidas. Mas começou mal a temporada para ele 2024. Uma contusão seríssima de LCA, vai passar por cirurgia e efetivamente estará fora de todo o Campeonato Brasileiro. Eu lamento muito, né, quando se tem um tipo de contusão, porque o jogador ele perde uma parte significativa da carreira. É muito jovem, tem 22 anos, tem uma carreira inteira pela frente, mas ele perde um ano inteiro onde poderia estar se destacando. É o caso que aconteceu com o Pegorari, que também está aí afastado, né, antes mesmo do início do campeonato. Machucou em treino, lá em Águas de Lindóia. Mas e aí, CH, quem é que joga aí no lugar do Márcio Silva, caso o Claudinei queira manter o esquema com 3 zagueiros? Batista, essa é uma pergunta sobre esse time do Guarani, é uma caixa de Pandora, né? Uma caixa preta. Pode ser o Lucas Adel, se ele vai continuar com o mesmo esquema. Agora, a pergunta que fica é, ele vai manter os 3 zagueiros mesmo tendo a obrigação de colocar um jogador sem ritmo de jogo? Qual é a adaptação desse Lucas Adel nesse sistema? Sei, Batista. Agora tem um outro detalhe mais importante, né? Vamos imaginar que ele tire um dos zagueiros e acrescente um jogador de meio ou de ataque. Se o time não consegue ter um balanço defensivo com 3 zagueiros, com 2 vai dar conta, com Ryan e Léo, isso é uma temeridade gigantesca. O que está ruim pode piorar. É uma sinuca de bico, Batista. É uma resposta que, sinceramente, é muito difícil falar, e não é não responder a sua pergunta. É porque todo mundo que você sugere, como o elenco é muito fraco, não era assim no começo, né? Na verdade, esses jogadores, eles têm muita estampa, né? É publicidade enganosa, sabe como é que é? Não, gato por lebre. Você pega o currículo dos caras, vê até o desempenho de alguns que foram contratados agora do ano passado, você fala, poxa, toma informação, são todos profissionais, gente que não arruma problema, né? Atletas positivos, mas são atletas que não vibram. A sensação que eu tenho desse time é que se empatar, perder ou ganhar, tanto faz. Essa é a mensagem que esse time me dá. E o treinador é igual, viu? O treinador é a mesma coisa. Você olha para o Claudinei, o time está indo bem, está com a mesma cara do que quando o time está passando aperto. Eu não sei, pode ser o jeito dele, ou o respeito todos, mas eu tenho que falar do momento, porque eu não trabalho para o Guarani, eu trabalho para o nosso ouvinte, né? A razão do meu trabalho é para o nosso ouvinte, eu não posso mentir para eles. Eu olho, vejo o Guarani, eu me assusto com tanta coisa errada que esse time produziu no Campeonato Paulista. Por isso que eu falei hoje na hora do almoço, se vier o Sub-23 o Red Bull aqui, cuidado que perde, hein? Cuidado que perde para o Sub-23 do Red Bull. Do jeito que está jogando esse time. Mas vamos voltar à resposta que você quer que eu dê. Olha, Batista, eu experimentaria, não sei como é que é no treinamento, à distância, o Lucas Adel. Eu não tiraria um zagueiro. Porque não tem, na minha modesta opinião, para acrescentar. Vamos imaginar, vamos acrescentar um jogador de meio campo para jogar no 4-4-2. Quem? Eu não sei responder para você. Vamos jogar no 4-3-3. Vamos acrescentar um jogador no ataque. Vamos colocar lá o incrível Pablo Tomás como centroavante e vamos colocar 2 extremas. Quem? Então é muito difícil, Batista. Aí vem a outra informação, que essa é a mais indignante de todas. O Guarani, com o risco de cair para a 2ª divisão, e o Derek não vai jogar no jogo de domingo? Conversa é essa? O cara não tem contrato? Jogadores que jogam campeonatos regionais no Brasil podem se transferir até o dia 17 de abril, é isso, Batista? Ou 17 de março? 19 de abril. 19 de abril. Nós estamos no mês de março, né? Salvo engano da minha parte. Não dá para jogar a última partida e depois negociar com o Atlético Goianiense ou com o raio que eu parta? Então eu não consigo. O pessoal manda
Carlos Henrique, o que você acha disso? Eu acho que é uma indignação isso. Não é possível que a diretoria não possa negociar. O melhor jogador do Guarani não vai jogar a principal e mais importante partida do time no Campeonato Paulista. Porque está sendo negociado com o Atlético Goianiense. Isso eu não aceito. Não aceito. Está escrito, não interessa. CH, Pois o não. Guarani emitiu uma nota sobre departamento médico. Diz a nota sobre o Derek. Na nota fala sobre Pegorari, Bruno Mendes, enfim, jogadores que estão no departamento médico. Na parte que se refere ao Derek, atacante mantém tratamento no departamento médico devido a uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, sofrida no duelo com o Novo Horizontino, no dia 12 de fevereiro. O atleta encontra-se em fase final de reabilitação. Então, para o clube, e de acordo com a informação oficial, o Derek não jogou em Ribeirão Preto contra o Botafogo e não estará à disposição na partida contra o Red Bull Bragantino porque está contundido. Não teria nenhuma ligação com a transferência dele para o Atlético Goianiense ou o Santos, né? Caso o Santos consiga aí fazer a cabeça do jogador. Então, Batista, eu estou pautado. Se tiver machucado, vocês retiram tudo aquilo que eu disse. Mas a informação que você, inclusive, trouxe hoje e na semana passada, não tinha essa informação. A informação que nós tínhamos aqui, você, eu e a Bandeirantes, é que desde a semana passada ele já estava em processo final de recuperação. Tudo bem. Está machucado? Ok. Eu não posso brigar com médico e com informação oficial. Não vou ficar batendo aqui, dando soco em ponta de faca. O fato é que o principal jogador do Guarani não vai jogar na principal partida do time na temporada ou no Campeonato Paulista. Agora, quem colocar no lugar? Confiável não tem ninguém. Ninguém. O João Vitor, que fez um bom campeonato ano passado, ou do início até boa parte do segundo turno, está em má fase. O Reinaldo oscila. Esse Pablo Tomás, eu já externei o que eu acho aqui. Eu estou respondendo em cima da saída do Márcio da zaga e a possibilidade de mudança de jeito do time jogar. Então, eu espero que ele coloque o Lucas Dadel, porque a gente viu um pedaço lá e eu não tenho tanta certeza assim também, porque eu não assisto o treinamento, tem as informações que nós temos, e eu não mudaria o jeito do time jogar. Mesmo precisando da vitória, mesmo jogando em casa, o Guarani não está pronto, não tem jogadores à disposição para poder fazer, né, um esquema diferente, para ser um time híbrido, para jogar de vários. Não tem. E olha que o Claudinei teve 3 semanas completas, cheias, para poder trabalhar o time. Fato que não aconteceu no Campeonato Paulista em nenhum momento para o Humberto Louser. Nenhum momento. E mesmo assim o seu Claudinei não conseguiu ainda montar um time confiável. De repente, domingo acontece, né? E eu vou torcer para isso. Eu quero que o Guarani ganhe do Red Bull Bragantino. Essa é a minha torcida. Você acredita, Carlos Henrique? Não acredito. Não acredito porque eu tenho que me basear naquilo que tenho visto, tem sido produzido ou não produzido, né? Pelo time nas partidas do Campeonato Paulista. É uma tristeza, uma tensão muito grande, é um nervosismo gigantesco, porque sabe o que eu acho, não é? Que o Guarani não vai precisar do jogo dele, nem da pontuação, tá? Essa é a minha sensibilidade. Eu acho que o Santo André não ganha da Ponte, o Ituano não ganha do São Paulo. É isso que simplesmente eu acho isso, nada contra ninguém, mas é porque eu vi o Santo André jogar e vi o Ituano várias vezes e também sei do momento da Ponte e do momento do São Paulo. E todo mundo está disputando por alguma coisa. Nesses 3 jogos, o único time que não luta por nada é o Red Bull, adversário do Guarani. O Guarani tem chance de ganhar o jogo? O torcedor pergunta isso para mim todo dia. Na nossa área, aqui na minha rede social, tem chance, mas não passa essa confiança. Você falou uma coisa hoje na hora do almoço e eu quero reiterar, eu também acho isso. Reitero o que você disse. Nesse momento, não é, a crítica fica por nossa conta.
A torcida tem que ir para o campo apoiar o time. Ela tem que ficar do lado do time. É esse time que vai conseguir, né, sair dessa situação complicada. Acabou o jogo, acabou a partida, o Guarani continua na Série A do Campeonato Paulista, tomara Deus que seja desta maneira, aí a conversa muda. Aí a crítica, aí a torcida pode pacificamente protestar, colocar para fora toda a sua indignação pelo time que foi montado, pela ineficiência dos jogadores e pelas decisões que a comissão técnica e também a diretoria fizeram nesse Campeonato Paulista desde o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes disso, o mais inteligente, eu estou sugerindo aqui, estou dando conselho para ninguém, não é? Sugestivamente, eu, se fosse torcedor do Guarani, eu iria para o campo, apoiava o time, independente dos problemas, porque o Guarani Futebol Clube é mais importante do que todos, do que os jogadores, que estão aí, daqui a pouco não estão, do que comissão técnica e diretoria. O mais importante de tudo, seja com Joaquim, Pedrinho, Paulinho, sendo escalado ou não, não interessa. O mais importante é que o Guarani permaneça na Série A. Tem tudo para isso acontecer, porque os deuses do futebol, já faz algum tempinho nesse Campeonato Paulista, estão definitivamente dando uma chance para o Guarani. E tomara que essa chance, né, aconteça e que os dirigentes que tomaram certas decisões agora, nesse momento, não é? Eles adotaram um sistema, foram por um caminho, eles botem a cabeça no travesseiro, põem as mãos na cabeça e adotem uma outra maneira de trabalhar, para que o Guarani não sofra como está sofrendo nesse Campeonato Paulista, Batista. Sobre zagueiros, né? Veja a situação. Dificilmente, acredito eu, o técnico Claudinei Oliveira vai colocar 3 zagueiros. Porque ele tinha o Pedro Henrique. Ele próprio, Claudinei, falou que o Pedro Henrique machucou lá em Guararema. O Guarani foi lá fazer uma intertemporada, ficou uma semana inteira. E nos treinamentos, o Pedro Henrique é aquele jogador formado na base do Internacional, bom zagueiro, pertence ao Ludogorets Razgrad. Ludogorets Razgrad é um time da Bélgica, está emprestado aí para o Guarani Futebol Clube. Aliás, da Bulgária. Ludogorets. Ele, segundo o Claudinei Oliveira, está machucado, está contundido. Então ele só tem o Lucas Adel. Tem os 2, né, que são titulares, o Léo Santos e mais o Ryan, que inclusive o pessoal da TV Casé chama de Ryan. O Ryan estava assistindo um jogo e aí tem uma moça lá narrando, né? Aí ela falava, Ryan! Eu falei, Ryan, o Guarani contratou um outro jogador, não estou sabendo. Aí eu prestei atenção direito e tal, e era o Ryan. Então eles chamam lá de Ryan. Uhum. Mas é o Ryan, né? O mesmo que jogou na Ponte, na Ferroviária de Araraquara. Canhoto. Lucas Adel. Canhoto. O time vai ficar penso, meio torto, se ele usar os 3 zagueiros e ainda não tem nenhum zagueiro no banco de reservas. Veja a situação em que se meteu o Guarani. Então, realmente é um negócio assim complicado, né? Fica muito difícil fazer a escalação, acredito eu, com 3 zagueiros. Então ele deve voltar ao esquema 4-4-2 para ter pelo menos um zagueiro no banco de reservas, que será o Lucas Adel, que foi inscrito aí na última hora, né? Ele só foi inscrito porque, infelizmente, o Bruno Mendes se contundiu e ele foi inscrito, porque pelo regulamento pode inscrever um jogador que tenha sido machucado, que tenha tido contusão. E aí o departamento médico manda a documentação para a federação, pode colocar um outro no lugar. Foi só assim. Veja se não inscreve o Lucas Adel, a situação que ficaria o Guarani num momento desse, que perdeu aí um jogador, o Márcio Silva. Aliás, o Claudinei Oliveira, quando deu uma entrevista coletiva, ele disse que só escalou o Márcio Silva porque quem ia jogar era o Pedro Henrique, não era o Márcio Silva.
Mas aí o Pedro Henrique se machucou e ele colocou o Márcio Silva, que lamentavelmente, lá em Ribeirão Preto, acabou se contundido, né? Teve essa lesão de joelho e vai ficar aí 9 meses inativo, a temporada acabou para ele. Vamos aguardar aí o que é que vai fazer o Claudinei Oliveira, mas acredito que ele deve mudar o esquema e voltar ao antigo 4-4-2 para enfrentar o Red Bull Bragantino. 17h44 em Campinas. Eu quero falar da Seara. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 17h45, ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg, CH, Tigrão. Eu acho que não tem que poupar ninguém. Tem que jogar completo lá e seja o que Deus quiser. Aí o que acontece? Nós já não tem time, chega, fica vendendo. Aí o treinador também, coitado do treinador. O que acontece? Eu quero ver se a Ponte Preta vai parar de vender jogador, porque não é possível, cara. Vender jogador tudo bem, mas desse jeito aí não dá. Eu acho que estão vendendo barato esses caras, hein, cara? Eu acho. Um abraço, Batista. Mário de Hortolândia. Abraço, muito obrigado, Mário. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Eu sou o Gesso, Ponte Pretana de Mauá, São Paulo. Batista, eu gostaria muito de assistir o jogo da Ponte Preta e Santo André. Mas é um jogo que dá medo, porque a Ponte está jogando para classificar, o Santo André para cair. Então eu tenho medo de ir lá e sair uma briga feia lá. Mas esse jogo para a Ponte eu acho que vai passar fácil, Batista. Pode marcar aí, 4-1 para a Ponte. Eu nunca fui no Bruno Daniel para a Ponte não sair com um bom resultado contra o Santo André. Falou, um abraço para todos, uma boa tarde. Abraço, boa tarde, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Vladimir de Rio Preto, essa vai pro Tigrão. Tigrão, o que você acha do Guarani pegar 2 milhões, parece, né, em dinheiro para contratar? Isso aí não dá chance para encostar os carniceiros e jogador de 150 pedir 200? Jogador de 200 pedir 300? E eles papar o dinheiro por fora? Responde aí para nós. Obrigado, a equipe maravilhosa de vocês, hein? Rio Preto, que, olha, tá em alta. Valeu, um grande abraço para você, muito obrigado. Tem uma sobrinha que mora em Rio Preto. Ela trabalha no principal hospital de Rio Preto. Vanessa Tintibel trabalha lá em Rio Preto. Bem, assim que tiver condições de entrar no ar, o Tigrão pode até responder, né? Se ele estiver ouvindo aí, vai gravar na mente aquilo que você perguntou. E aí, quando ele aparecer aqui no ar, ele responde, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista e amigos da Bandeirantes, Mário Passi de São Paulo. Com relação à enquete aí, cara, com relação ao Guarani, eu acho super legal a iniciativa, mas num momento diferente, né, cara? A torcida bugrina tá desanimada, né? E não é à toa, né? Eu até acho que a torcida do Guarani é bem corneta, na sua maioria das vezes. Às vezes não incentiva quando tem que incentivar, mas agora, nesse caso, hoje em dia, ela tem razão para estar desanimada.
horroroso os jogos, a diretoria, o papel tá patético, assim. Então abrir treino nessa situação eu acho ruim, porque eu acho que não vai dar quórum. Acho que não tem nada demais, só não vai dar quórum. Acho que é meio nonsense aí nesse momento fazer isso. E aí me meteram na pergunta da Ponte, cara, assim, a Ponte tá bem aí no campeonato, mas assim, não tá baixar que é o time, que é o Flamengo, né? Se ela poupar os titulares nesse jogo do Santo André, e também interessa o Guarani, mas o time da Ponte é super esforçado. Se a gente poupar esses titulares aí, ela vai perder o jogo e nem classificar. Primeiro tem que se preocupar em classificar, depois ir pro mata-mata, senão não vai, um depende do outro. Vamos nas coisas da sua ordem, né? Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. O ouvinte usou aí a palavra nonsense. Legal, hein? É isso aí. Conduta contrária ao bom senso. Mais um ouvinte no ar. Olá, Batista. Boa tarde, tudo bem? Batista, olha, eu, sinceramente, eu como bugrino, eu não iria e não vou ver um treino de um time que não representa o que a gente deseja. Um time, ver treino de time, está entre os três piores times do campeonato. A torcida, principalmente eu, Edson, tenho um mal-estar com esse time desde o campeonato da Série B, não passa. Então, como vou ver um treino de um time mal montado e agora todo mundo tendo fratura no joelho, contundido? O que está acontecendo com esse Guarani? Onde eles fizeram pré-temporada? Obrigado. Edson Guilherme de Hortolândia. Não é contusão muscular, né? Então não tem nada a ver com pré-temporada. Pode ser até que tenha a ver com falta de sorte, mas não carga física excessiva. Contusão de joelho não tem como explicar, né? O mesmo que aconteceu com o Pegorari antes do início. Ele lá caiu lá em cima do tornozelo dele e acabou tirando o jogador do campeonato. E de uma parte também da Série B do Campeonato Brasileiro. O caso que aconteceu com o Bruno Mendes, tendão de Aquiles, também falta de sorte. Um lance besta, sem sentido, dentro da área, sozinho. Virou o pé e acabou contundido. Então, tem muito time que leva o elenco inteiro lá para Aparecida, né, antes do início da competição, ou faz outro tipo de atividade, traz um padre, ou então um pastor, enfim. Essas situações metafísicas, e parece que não tem nada a ver, mas o tempo passa e veja, é necessário ter esse tipo de procedimento, né? Buscar ajuda no universo. Muitas pessoas não acreditam, e eu respeito. Tem o católico, tem o evangélico, tem aquele que gosta do candomblé, o espírita, e tem o ateu. Então nós devemos respeitar a todos, mas é necessário acreditar que existe algo maior. Então, sempre que é renegado esse tipo de pensamento, parece que as coisas não evoluem de maneira satisfatória, né? Estou dizendo que é esse o caso que aconteceu com o Guarani, mas enfim, é necessário acreditar em algo maior. Não é possível que seja só isso aqui, né? Esse período tão curto que existe na Terra. 17h53, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ontem o Batista estava falando os valores que a Ponte recebeu das vendas dos jogadores, né? E, se eu não me engano, ele falou o Eliel foi 800 mil, mas o Eliel, na época que foi anunciada a venda dele, parece que era 2 milhões. Então, eu devo ter perdido alguma coisa no caminho aí que mudou para 800 mil, que eu não sei o que é. Tá bom? Valeu, obrigado. Júnior Fernandes de Souza. Ô
Ô, Júnior Fernandes, um abraço para você, muito obrigado. Aí, sempre que vem alguém de Souzas, eu gosto muito, porque é onde nasceu a minha mãezinha. Tá morando no céu desde 1971. Morreu com 42 anos, infarto fulminante. E ela nasceu no Arraial dos Souzas. Muito tempo depois se transformou em Distrito de Souzas. É o seguinte, eu cometi uma falha porque o Eliel foi vendido por $800 mil e não R$800 mil. Tem uma diferença absurda, né? Porque quando você multiplica por 5, aí o dinheiro é bem maior, né? Então, eu falei 800 mil, pedi até para o CH somar, e aí coloquei R$800 mil. Mas você tem razão, o dinheiro do Eliel foi bem maior do que os 800 mil que eu coloquei, tá bom? Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço para você, um abraço especialíssimo para o amigo ouvinte da Bandeirantes. E vamos nós aí, né? O calor não mudou não aí, né, Batista? Nossa Senhora, hein? Hoje tá tão quente, mas tão quente como ontem. Acho que 1 grau a menos. Mas vamos lá. Tá ótimo, tá uma delícia. Fala, galera de hoje, para iniciarmos aqui a nossa participação dentro do Esporte em Debate de hoje. Sempre mandando um abraço especialíssimo para todos os nossos ouvintes. Fala, galera da Ponte, Emerson Santos, Elvis e Igor Inocêncio. 3 titulares pendurados. Você pouparia algum deles para o duelo contra o Santo André? Já visando uma provável participação em quartas de final contra o Palmeiras? Claro que não. Ué, se você vai poupar e vai lá com um time fragilizado, o que adianta eles estarem em condições de enfrentar o Palmeiras se a Ponte não se classificar? Isso é a mesma coisa de contar com o ovo na cloaca da galinha, antes dela botar. Não adianta, você não sabe se ele vem, se pode chegar quebrado, né? Se de repente dá chabu, não pode. A Ponte, para pensar em Palmeiras, tem que passar pelo Santo André, ponto. Se perde do Santo André e o Água Santa ganha do Corinthians, tchau. Aí não adianta estar todo mundo à disposição, recondicionar fisicamente Messi de cá, Marco Aurélio, né? Tuta. Não adianta. Traz o Ganso para jogar no gol, vê se o Oscar vem lá de Monte Sião para jogar. Não adianta, não vai ter jogo, não adianta recondicionar os caras. A Ponte não se classifica, então não pode poupar ninguém. E descendo a Avenida Ayrton Senna, rumo ao Brinco de Ouro da Princesa, para falarmos do Fala Galera de hoje do Guarani Futebol Clube. O Guarani vai abrir o treinamento para a torcida no sábado. Você é a favor de treino aberto antes de duelos decisivos? Isso é aquela velha e boa estratégia de jogar para a torcida, literalmente. Vai jogar para a torcida. Abre, fica um clima ameno, aí tem foto com o jogador, autógrafo. Eu sou a favor, pronto. Fica um clima menos pesado. Agora veja que diferença, né? Na semana antes do confronto com o São Paulo, o Guarani se isolou em Guararema. Agora, no confronto mais decisivo ainda, que é contra o Red Bull Bragantino, o Guarani vai para os braços da galera. Então está se tentando de tudo. Sabe quando a doença é grave? Você falou agora de religião aí, e você vai de especialista médico nos Estados Unidos ou na Alemanha, ao curandeiro e ao Zé Pilintra, tudo vale. Tudo vale. Sou a favor, pronto. Sou a favor. Agora, isso leva o Guarani à vitória contra o Red Bull? Não. Para ganhar o jogo contra o Red Bull Bragantino, o Guarani vai ter que jogar futebol. Se dedicar, se integrar, estar concentrado, contar com o incondicional apoio da torcida, que é sempre importantíssimo. Então, se a favor ou contra,
Respondendo na lata já na abertura, que não é na lata ainda. Aqui é Fala Galera, mas na lata. Sou a favor. Eu acho que não atrapalha. É assim, ó. Você tá com pneumonia, precisa de um antibiótico de alto espectro para você não correr risco de vida. Beleza? É isso. Agora, se chegar uma boa alma e falar assim, pô, quer tomar um chazinho de hortelã bem quentinho, com um dente de alho amassado e com 3 gotas de mel puro, mel de abelha? Fala assim, pô, mas tá ruim o negócio aqui, será que isso aí resolve? Ó, se resolve totalmente, eu não sei, mas mal não faz. Não faz mal abrir pra galera o treino do sábado. Batista. Você é do tipo que adora colocar a mão na massa? Um fazedor, verdadeiro fã de máquinas e ferramentas? Então a Loja do Mecânico é o lugar ideal para você. Com uma variedade de produtos de alta qualidade, diversidade e os melhores itens do mercado, na Loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, com preços que cabem no seu bolso. Confira e aproveite. Chave parafusadeira de impacto pneumática Fortig, R$ 549,90 à vista. Jogo de soquetes estriados, 31 peças, Fortig, R$ 179,90 à vista. Ofertas válidas de 4 a 9 de março. E tem mais. A cada R$ 250 em compras, você acumula números da sorte para concorrer a uma Rampage 0 km. É isso mesmo, uma Rampage 0 km para você. Pode ser sua. Então visite a Loja do Mecânico e entre para o time de fazedores. Em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone WhatsApp 19, código de área, e o número 3370-2550. Acesse o site lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Rende Cobre Muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium Limpeza Total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso,
Na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade e incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista da Série A2. É a 13ª rodada, a antepenúltima rodada. Nós tivemos agora à tarde a vitória do Capivariano sobre Monte Azul pelo placar de 2-1. O time de Capivari dá uma distanciada da zona do rebaixamento. Logo mais às 7 da noite tem Ferroviária e Taubaté, 7h30 São Bento e Linense, às 7h30 no Brinco tem Oeste e Primavera, em Piracicaba às 8 da noite tem 15 Noroeste, no mesmo horário Portuguesa Santista e Rio Claro, Velo Clube São José, e amanhã 8 da noite tem Comercial e Juventus. O líder do Campeonato Paulista da Série 2 é o São José, aliás invicto, 26 pontos, praticamente classificado. São Bento é o segundo com 25, a Ferroviária ocupa a terceira colocação com 21 e o 15 de Piracicaba é o quarto colocado com 20 pontos. Destacando agora a pré-Libertadores, logo mais às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Bragantino. É a última fase preliminar antes da fase de grupos. O Bragantino, portanto, representante do futebol paulista, pega o Botafogo. O jogo será às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, o jogo da volta na próxima semana. E para fechar, hoje à tarde nós tivemos um derby aqui na região, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4, e de virada, o União Barbarense venceu o Rio Branco pelo placar de 2-1. Os dois times estão no G8 desta competição. Após 15 rodadas, os 8 primeiros se classificam, os 2 sobem ao Campeonato Paulista da Série 3 de 2025. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h08, hoje até 19h, tá bom? 19h, portanto, o programa termina mais cedo hoje. Alô, você de Campinas e região. Chegou o mês do consumidor da Telha Norte para você economizar na sua obra ou reforma.
Corra aproveitar as ofertas incríveis da Suvinil. Tinta rende cobre muito. Branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium limpeza total. Branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Atenção, essas ofertas da Suvinil valem até o dia 8 de março. Vá aproveitar muitas outras ofertas da Suvinil e também a loja toda em até 10 vezes sem juros no cartão. Cartão da Telha Norte, tá bom? Confira tudo lá na Telha Norte, na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro. Acompanhe no site telhanorte.com.br mais informações. Mês do consumidor é na Telha Norte. 18:09, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga no domingo, 4 da tarde, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, contra o Ramalhão, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, um jogo onde a Ponte Preta depende apenas de si para garantir a classificação à próxima fase. Um empate coloca a Macaca nas quartas de final para encarar o time do Palmeiras. E mesmo com 5 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, Batista, o técnico João Brigatti promete escalar força máxima, aquilo que tem de melhor. Os pendurados são o Elvis, o Igor Inocêncio, o Emerson Santos, o Matheus Silva e o Dudu Sheiti. Jogadores irão para a partida independente de estarem ou não pendurados. Está certo o Brigatti, até porque a Ponte ainda não garantiu matematicamente a sua classificação à próxima fase. O técnico Brigatti concedeu entrevista à assessoria de imprensa da Ponte, Batista, desmentindo problemas com o Gé, né? Muito se falou sobre problema de relacionamento, algum desentendimento com o Gé. O Brigatti desmentiu qualquer tipo de problema com o atacante e reiterou que a Ponte está unida para buscar a classificação à próxima fase do Paulistão. Na verdade, tendo que explicar para a nossa nação ponte-pretana, poderíamos estar aqui falando de outras situações, né, da fase boa que vive a Ponte Preta no momento, dentro do Campeonato Paulista, mas a gente tem que vir a público desmentir uma mentira, né? E tivemos problema no vestiário, no jogo frente ao Novo Horizontino com o atacante Gé, que na verdade uma mentira descabida. O atacante Gé é uma pessoa que nós temos um carinho muito grande por ele, é um guerreiro, é um atacante nato, enfim, que vem ajudando a nossa equipe, que em momento algum nós tivemos, desde o nosso início no comando da Ponte Preta, qualquer tipo de problema com qualquer jogador. Então deixar bem claro, né, que essas situações extra-campo não vai desestabilizar o nosso ambiente, que está totalmente focado, né, em busca de uma classificação. Temos um jogo muito difícil, muito complicado no domingo frente ao Santo André, que a gente precisa, né, de todas as forças, principalmente da nossa torcida, que não fique aí acreditando em né, esses fakes, na verdade, que não querem, que querem ver, na verdade, o caos dentro da Ponte Preta. Em relação a outros atletas que estão vindo de uma transição, tipo o Dodô, o próprio Gabriel, enfim, o Emerson, são atletas que vinham de uma inatividade muito grande há muito tempo, que aos poucos, né, foi inserido no processo da nossa equipe e que, logicamente, tem nos ajudado bastante, entrando no segundo tempo, ou sendo titular, enfim, precisam, né, de uma recuperação total de física e técnica para que venham, né, a ser titular na Ponte Preta, ok? Quem também falou na Ponte Preta, Batista, foi o zagueiro Luiz Saquim, né? Recentemente convocado novamente para defender a seleção boliviana, né, nas próximas datas FIFA. Ele fala exatamente sobre como recebeu esse prêmio, aliás, escolhido como o melhor estrangeiro da Bolívia jogando fora do país. Ele fala como recebeu esse prêmio o Luiz Saquim. Bueno, primeramente agradecido con Dios por ese reconocimiento. Quiere decir que quizás uno está por buen camino, está haciendo un buen trabajo y bueno, esperamos seguir con ese momento, con poder aportar al club que
en este momento nos debemos y bueno, gracias a Dios pude recibir eso y con muchas ganas de poder recibirlo nuevamente. Só para traduzir o que disse o Hakim, ele fala que agradece a Deus por esse reconhecimento, diz que está num bom caminho, fazendo um bom trabalho, espera continuar com esse momento, podendo ajudar a Ponte Preta e também receber o prêmio pelo futebol boliviano. E também falou sobre a convocação, né? Agora com a convocação para a seleção, como ele está encarando esse momento em novamente poder vestir a camisa da seleção boliviana. Muy feliz, muy contento, creo que y pienso que el mayor orgullo de todo jugador de fútbol es representar a su país y bueno, he tenido la oportunidad en varias ocasiones de poder representarla de buena manera y estoy muy contento por nuevamente poder ser llamado y poder representar a mi país. Pensa, claro, a Ponte Preta nesta partida contra o Santo André, importante para a busca, né, da garantia da classificação à próxima fase, mas também importante para melhorar ainda mais a campanha da Ponte Preta no campeonato. Os de melhor campanha, né, os clubes de melhor campanha vão garantir vaga na Copa do Brasil em 2025. Mas claro, o pensamento está voltado para a sequência da temporada. A Ponte que não vai ter mais Léo Naldi, negociado com o Vitória, 3 milhões de reais pela negociação do jogador. Depois de 5 temporadas, 132 jogos, 9 gols. O Léo Naldi, que estava na Ponte desde 2020, vai jogar na equipe do Vitória. E pensando exatamente nesta reposição, nomes estão sendo cogitados. A dupla do Lucas Bochecha e o Gustavo Bochecha, que estão na Inter de Limeira, estão no radar, assim como o Vinícius Balieiro, que está no Santos, mas não será aproveitado pelo técnico da equipe santista. São jogadores que podem pintar na Ponte Preta para a sequência da temporada. Outro nome sondado é de Caio Dantas, jogador que disputou 8 partidas pelo Vitória, um gol marcado e uma assistência, tem contrato com o Vitória até dezembro de 24. Pode ser novidade também na equipe da Ponte Preta para a sequência da temporada visando o Campeonato Brasileiro da Série B, mas o pensamento agora, a atenção toda voltada para a partida contra o Santo André. E uma ação legal feita pela Ponte Preta, Batista, na próxima sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, vai ter treino aberto para mulheres e crianças até 12 anos, sexta-feira, portanto, das 9 às 11h30 da manhã, treino aberto para as mulheres e crianças que quiserem acompanhar o treino, acompanhar a movimentação da Ponte Preta, decisiva antes do jogo de domingo contra o Santo André. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a manutenção, garante a segurança de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis, né? E na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra lá tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site, acesse rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você, fale diretamente com o vendedor e aí você já pode pedir o orçamento, tá bom? Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18 horas e 17 minutos em Campinas. A Ponte matou o Noninho. Essa movimentação feita pela internet, pelas redes sociais, de uma possível confusão que teria acontecido, de acordo com aquilo que foi divulgado nas redes sociais, de um entreveiro entre Brigatti e o Gé. Brigatti, com todas as palavras, disse aí que não teve nenhum entreveiro, que não houve nenhum atrito e que o time está focado em conseguir a classificação. Hoje, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, debatemos bastante a respeito desse assunto. E até o Gleger, que estava lá presente, né? Jogou 20 anos como profissional. Esses assuntos
debatidos dentro do vestiário. Eles não podem sair de dentro do vestiário. Não sei se houve, na verdade, uma cobrança, acredito que sim, pelo perfil do Brigatti, intenso. E ele explicitou na entrevista coletiva a insatisfação com o time do primeiro tempo contra o Novo Horizontino. Deve ter tido uma bronca, deve ter tido uma cobrança bastante ríspida no vestiário. Coisa absolutamente natural, né? O Gleger falou, olha, a gente saía quase que no braço. É isso na época que ele jogou. Os tempos são outros. A coisa mudou muito. E a Ponte tem feito algo de importante nesse aspecto. Não deixa ninguém entrar no vestiário. Estou dizendo com relação a familiares, diretores, conselheiros e aquele bando de pessoas, né, que normalmente quando o time está indo bem, quando não está indo bem não aparece ninguém. Mas quando o time está indo bem, aí o vestiário fica lotado. E isso pode provocar um problema, porque é algo que pode ser discutido ali dentro do vestiário e sai de lá e ganha uma conotação gigantesca. Então não pode o externo atrapalhar o interno nesse momento. A Ponte faz um bom campeonato, tem toda a possibilidade de conseguir a classificação, mas não pode deixar essa carga externa que foi movimentada através das redes sociais interferir no bom rendimento do clube, não é isso, Tigrão? Claro que sim, Batista, claro que sim. Eu sou frontalmente contra boato, né? E você, por exemplo, que utiliza muito as redes sociais, e eu acho que você está correto, né? Você sabe exatamente aquilo que eu vou dizer. Tem muita gente boa, tem muita gente bem intencionada, tem muita gente que usa as redes sociais para gerar cura, para produzir ajuda, para produzir uma palavra de carinho, para produzir uma peça artística, para passar informações corretas. E tem muita gente na rede social que usa as redes sociais para aplicar golpe, para gerar boato, para praticar ofensas, calúnia, injúria, difamação. Tem muito cara que não vai bem na sua vida em nenhum dos segmentos, familiar, profissional, religioso, espiritual, nada. O cara é um poço de problemas. Mas aí com as redes sociais ele resolveu todos os problemas dele. E nas redes sociais, quando ele quer ser o Zé Vasconcelos, ele é. Quando ele quer ser o Donald Trump, ele é. Ele se traveste, vai para a rede social e sai atirando. Então, você que é um grande usuário de redes sociais, que navega muito, que publica muitas coisas, está correto pelo seu lado profissional. Eu já publiquei muito mais do que o quase zero de hoje, porque por uma questão de temperamento também. Às vezes entra um desses caras que sai de Donald Trump ao profeta Maomé, de uma mensagem para outra ele se transforma, né? De Jesus Cristo ao demônio. Ele é o que ele quiser na rede social. Ele se sente o todo-poderoso, só que ele não mede consequências. Aí vem um cara desse, faz lá um comentário, uma observação, uma ofensa, e acaba estragando o seu dia. É uma que eu sei que você, às vezes, nem tem a possibilidade de ler todas as respostas, que são muitas, e comentários em cima das suas postagens. Eu tinha o hábito de ler todas. E vem 500 postagens, 497 de pessoas de bem e 3 de porcariada. E aí, você, o cara falar isso, aí, peraí, isso aqui é contra a lei, ele tá aqui cometendo uma calúnia, isso aqui é crime. E aí, cara, quer saber de uma coisa? Eu prefiro conversar olhando no olho, eu não sou retrógrado, não. Eu acho que a rede social veio para ficar. Mas enquanto ela não tiver uma legislação mais clara e mais rigorosa para coibir abusos, eu, a princípio, acho que as redes sociais trazem mais malefícios do que benefícios. E esse caso que o João veio dizer aí agora, se aconteceu alguma coisa dentro do vestiário e vazou, e aí vai lá um gaiato e coloca, né, se é uma coisa íntima dentro do vestiário, é a mesma coisa de você morar no apartamento de baixo e escutar um negócio diferente do casal do apartamento de cima. Pô, é um problema deles.
ou uma intimidade dele. Você vai sair publicando, vai gravar e publicar no Facebook, você vai gravar e publicar no Instagram, vai pôr isso no WhatsApp, num grande grupo, em 10 grupos. Para quê? Porque você é um irresponsável. Então, se for alguma coisa dentro do vestiário e ninguém comentou, se é que existiu, não estou dizendo que existiu, eu não estava lá. Agora, se existiu e vem alguém e fomenta isso, bota pilha, bota gasolina numa pequena fagulha para incendiar tudo, é ratão de rede social. Tivesse o Gé falado na coletiva, o Brigatti falado na coletiva, ou tivesse sido dentro do gramado, agora, o de dentro do vestiário é a intimidade do elenco. E mais irresponsável ainda é algum MR que estava lá dentro, diz que não entra ninguém, mas sempre alguém fura o bloqueio. Algum MR que entra lá dentro por outro objetivo e depois vê alguma coisa que não deveria ter visto e sai batendo com a língua no dente. Então é um malefício e é bom que o João tenha vindo e dito que é fake news, que não aconteceu nada, porque não é o momento de se ficar agitando um ambiente que tem tudo para ser vitorioso no próximo domingo lá em Santo André. Não gosto disso. Eu acho que não estamos aqui para omitir fatos. Agora, se é uma coisa do intramuros, da intimidade do elenco, eu acho que nem a imprensa que não foi convidada para entrar lá deve sair dando com a língua nos dentes se ela não tiver convicção plena daquilo que está falando. E agora, quem publicou que houve um quebra-pau e quase vias de fato entre o Brigatti e o Gé, agora vem o treinador e desmente. Daqui a pouco vem o Gé e desmente também. E aí, você vai acreditar em quem? Existe prova material? Alguém filmou? Alguém gravou? Alguém fez um vídeo? E aí, se a Ponte quiser partir para cima desse cara que fomentou a onda, que apagou uma fagulha com gasolina, ele vai ter problema. Por isso que eu acho que a legislação das redes sociais, ela deve ser um pouco mais clara, um pouco mais objetiva, um pouco mais formal e um pouco mais rigorosa. Aí você vai ver como que fake news vai dar espaço para news, sem o fake. Batista. E aí, CH, 37 jogos entre Ponte Preta e Santo André, 14 vitórias da Macaca, 14 empates e 9 derrotas. A Ponte leva vantagem. Nos números, é um indicativo de que a Ponte vencerá o jogo, CH. Não. Jogo diferente, ano diferente, circunstância diferente. Não, eu não transporto o retrospecto para a partida no presente. Isso serve para a gente, para o torcedor, para ilustrar a partida, mas de fato o que a gente pode transportar é a campanha de cada um dos times na própria competição. A Ponte está firme, está com moral, está no momento bom. Eu acho que a única novidade para o jogo de domingo vai ser o Emerson no lugar do Leonaldi. O restante vai ser tudo igual, com 3 zagueiros, enfim. E nem tem motivo, na minha modesta opinião, para mudar o jeito de jogar tampouco as peças. Né? O Emerson começa o jogo e não tem muito segredo. A Ponte tem boa possibilidade de fazer uma grande partida e vencer o jogo. Agora, o Santo André tem que tentar ganhar o jogo. E é a característica, a situação do Santo André, tudo isso não quer dizer vitória, é do jeitão que a Ponte gosta. Santo André vai se jogar para cima da Ponte, a Ponte vai jogar fechadinho e jogar no contra-ataque. Tá do jeitinho que a Ponte gosta. Agora, precisa executar um bom plano de jogo, precisa ter disciplina no plano de jogo, tem que entender que os caras estão jogando a vida, e tudo isso tem que ser transportado para intensidade, para garra. O time não pode jogar sonolento como jogou o primeiro tempo contra o Novo Horizontino. Então tem que ter a intensidade, a atenção, a vontade de ver, a gana do segundo tempo contra o Novo Horizontino. Não a leseira, né, falta de atitude do primeiro tempo da última partida. Vai ser um jogo muito interessante. A característica do jogo é tudo favor para a Ponte, o jeitão do jogo, né, teoricamente falando. Mas vai ser um jogo muito difícil para a Ponte, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Batista.
18 horas e 28 minutos em Campinas, no Ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. Entendeu? Promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem, só por R$ 58,90. Sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada, mas é para viagem. Confira no WhatsApp 19, é o código de área, e o número 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. 18h30, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br.
Campinas. Quem nasce chega aqui, vem pra brilhar na vida. Por isso a gente trabalha para ajudar você a chegar lá. Chegar mais rápido no BRT. Chegar mais longe com o Ceprocamp. Abrir os horizontes no espaço do amanhã. Chegar forte com saúde no Mário Gatinho. Tudo isso é fruto do esforço de milhões de pessoas batalhadoras que constroem o sonho dessa cidade. E a gente vai mostrar várias dessas histórias. Vem aí, Campineiros. Em breve, em todas as redes sociais. Prefeitura de Campinas. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo brasileiro pela fase preliminar da Copa Libertadores da América. Botafogo e Red Bull Bragantino jogam hoje, partida de ida, terceira fase preliminar, como eu disse, da Libertadores. O jogo será no estádio Newton Santos às 9h30 da noite. O provável Botafogo de Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Halter, Alexander Barbosa e Hugo, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. A equipe do técnico Fábio Matias. Já o Red Bull Bragantino de Cleiton, Mendes, Real, Cunha, Cândido e Capixaba, Jadson, Lincoln, Ramírez, Vitinho, Elinho e Sacha. A equipe do técnico Pedro Caixinha. Apita o jogo uruguaio Gustavo Terreira. O jogo rola às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Tem Botafogo e Bragantino. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 35 minutos em Campinas, ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista e pessoal da Bandeirantes, Edson de Mogi Guaçu. Com a saída do Leonaldi, entre tantos que a Ponte está correndo atrás aí, algum jogador chega à altura ou até melhor que ele? Sei que já houve algumas opiniões aí de falar só depois que contratar. Mas esses jogadores que a Ponte está buscando no mercado, chega à altura dele? Dê a opinião aí pra gente, por favor. Ontem até dedicamos uma boa parte do programa para fazer uma análise dos jogadores pretendidos pela Ponte. Então, só para não ficar repetitivo, né? É difícil fazer uma análise neste momento porque não tem nenhum jogador contratado. Os jogadores, é um quarteto que está vindo da Inter de Limeira, são bons jogadores. Outros que estão sendo cogitados. Um, inclusive, que pertence ao Santos, também é bom jogador. Então, essa análise ela será feita na medida em que o time vai anunciando as contratações. Então, no momento, fica muito difícil, muito complicado. Peço até desculpas, mas é isso que a gente chegou à conclusão ontem, né? Com os nossos comentaristas. Ontem até o Gleger estava aqui na roda também, além do CH e do Tigrão, e eu próprio. Fica muito difícil analisar, né, Tigrão? Que dia que foi ontem, Batista? Ontem foi dia 5 de março. Isso. Primeira vez que o Gleger veio no programa. Fazia uns 3 anos que ele não aparecia por aqui. Mas ontem deu o ar das graças. Que tá se escondendo da mulher. O ar da graça, qual que é a expressão correta, hein? Ar da graça ou ar das graças? Não, da graça. Ar da graça. Você deu, o que é a graça? É a presença, né? Então você hoje deu o ar da sua graça, da sua presença, da sua imagem, do seu espírito, da sua aura, né? Ah, você deu o ar da graça? É isso. Não é das graças, não. O Batista, qual que é a dúvida do ouvinte aí, por favor? Se algum jogador desses que estão sendo pretendidos pela Ponte... se chega no mesmo nível daqueles que estão saindo. Eu acho que a reposição mais difícil que a Ponte tem para encontrar alguém no mesmo nível é o Felipinho. Eu acho que o Bochecha e o Bochecha da Inter são jogadores que vão repor a altura Leonaldo e Amaral.
né? Então, quem mais que saiu aí recentemente? Os 3 volantes, os 3 meninos. Acho que reposição mais difícil é o Felipinho, mas se vierem os 3 ou 4 da Inter de Limeira, inclusive o lateral esquerdo, que é muito bom jogador, né? É o Zé, como é que é o nome dele? Zé Mário. Zé Mário. O Zé acertei. O Zé Mário, que chuta forte, que é um jogador rápido, que é um jogador que apoia bem, forte fisicamente, né? O Everton também, né? Que é bom jogador, atacante, rápido, beirada, faz diagonal. Everton Brito. Eu acho que esses 4, Bochecha e Bochecha, mais o Zé Mário e mais o Everton Brito, eu acho que qualificam o time da Ponte. E se você for analisar, apesar da Inter estar num grupo não tão complicado como o da Ponte, mas a Inter, com uma rodada antes do encerramento da fase de classificação, matematicamente se classificou, enquanto que a Ponte não. Então não tem muito desnível, né? Tem mais esse menino aí do Santos, que está sendo cogitado, mas esse parece que não joga há muito tempo, e o Campeonato Paulista acaba às 19 horas do dia X, e às 16 horas do dia seguinte começa a Série B. Então, em algumas situações, talvez não saiu a tabela ainda, mas pode ser que a Série B comece com o Paulista ainda não encerrado. Tem essa possibilidade, porque é questão dos 2 jogos finais. Então, é complicado trazer com esse pouquíssimo tempo de condicionamento um jogador que está inativo, mesmo sendo jovem, tendo 24 anos. Mas os da Inter estão na ponta dos cascos e já vão aí, ó, para quartas de final. Perfeito. Né? Vão escolher, né, Batista? Não é que vão escolher, não sabem ainda quem é o adversário, né? Meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica, residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, onde... Anote aí o endereço. Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp. 19 é o código de área e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mais um ouvinte participando conosco. Boa tarde, Batista. Bom, eu acho que a Ponte tem que ser inteligente no jogo de domingo, entra com o time titular. O empate é nosso, para deixar bem claro. Vamos analisando os demais jogos da rodada. De repente sai um golzinho ou 2 gols do Corinthians lá contra o Água Santa, meu amigo. Aí é a hora daquela bola atravessada no meio da zaga, sabe? Ou então aquele recuo pro goleiro na fogueira, sem querer, acontece um pênalti aí pro Santo André e tá tudo em casa, viu, Batista? É saber dessa conversa aqui, mas é antiético, não sei o quê. Rivalidade, meu amigo. Não quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar. Abraço, Batistão. Renato Martins, não foi falta de sorte do Bruno Mendes. Maurício, da Inter de Limeira, o puxa dentro da área. E Bruno Mendes se desequilibra e se contunde. Quantos lances no futebol tem desse jeito? Trocentos milhões, né? Empurrão, puxão, cotovelada. Ali os zagueiros são sanguinários. Aquele terreno ali, o cara tem que realmente, né, ser destemido para entrar na área. Então eu disse que foi falta de sorte do Bruno Mendes
porque o próprio Bruno Mendes já tomou muitos trancos em tantas partidas que ele realizou e ele em nenhuma se contundiu. E nesse lance acabou virando o pé e aí teve a fratura no tendão de Aquiles. Então por isso que eu disse que foi falta de sorte, tá bom? Mais um ouvinte. Batista, boa tarde. Aqui quem fala é o José do Taquaral. O que você fala pra mim, Batista? Esse trocar tudo o time do Guarani para a Série B, quem você seguraria? Falar, esse aqui eu vou segurar, esse eu não vou trocar não, vou mandar embora não, mas o resto vou trocar tudo. Qual deles que você seguraria, Batista? Fala para mim. Teria que fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né? O Guarani fez um péssimo campeonato paulista, tanto é que está aí na possibilidade de fazer uma grande reformulação com 15 contratações. Aliás, por falar em contratação, Michel Alves, eu dei aqui a informação de que Guarani pretendia contratá-lo, mas o próprio Michel Alves, que esteve no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, emitiu uma nota dizendo que vai continuar lá no Novo Horizontino. Ele não citou o nome do Guarani na nota, mas ele disse na nota que recebeu propostas de times, agremiações interessadas no seu trabalho na temporada 2024. Não citou nomes, mas disse que acredita que isso se deve ao trabalho bem sucedido realizado em várias mãos, entregue ao Tigre do Vale na montagem da equipe e gestão do departamento de futebol, colhendo o vice-campeonato no Paulistão A2 de 2023 e o acesso à elite à 5ª colocação no último Brasileirão B, e que na atual temporada está perto de avançar às quartas de final do Paulistão. Então, é mais um que o Guarani tenta e não consegue êxito. Tá difícil aí contratar um executivo de futebol, hein? Intervalo, voltamos já 18h45. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Rende Cobre Muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium Limpeza Total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento.
O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E o assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador, de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Sport recusa a proposta do Internacional por Kaique França e garante ter contrato amarrado com o goleiro. Clube admitiu ter sido procurado pelo Colorado, mas garantiu que a proposta pelo goleiro foi recusada. Kaique tem vínculo com o Sport até o fim do ano, com renovação automática por metas. Pauta 2. Janela da Série A bate recorde e ultrapassa R$1 bilhão investidos. Flamengo, Botafogo, Corinthians e Vasco já passaram da marca de R$100 milhões. Vitória e Atlético Goianiense são as equipes que mais contrataram reforços. Notícia 3. Leila Pereira diz que Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, é persona non grata no Palmeiras e critica a postura do tricolor após clássico do último domingo. Dirigente afirmou que estuda com os seus advogados se é possível proibir a entrada de Belmonte em partidas do Palmeiras como mandante. E aí, CH, qual o assunto que você escolhe para colocar a sua opinião? Eu quero falar sobre a janela de transferências da Série A, que está ultrapassando R$1 bilhão investidos. Flamengo, Botafogo, Corinthians, Vasco, cada um deles já gastou mais de 100 milhões para reforçar cada um o seu time. E o Vitória e também o Atlético Goianiense, por razões óbvias, estão contratando em quantidade mais, porque tem que montar um time diferente do time da Série B do ano passado. Realmente, o mercado está extremamente competitivo e aquecido. Eu só fico pensando aqui na Série B, o que vai no mercado interno sobrar para os times da Série B contratar. Vamos torcer muito e aguardar, Batista. E você, Tigrão, qual é o assunto aí que você escolheu para hoje, hein, Tigrão? Ô, Batista, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, da Crefisa, ela acha que ter bastante dinheiro dá a ela um direito supremo e que os advogados dela mudam a história da humanidade.
Eu vou estudar com os meus advogados, porque o cara extrapolou lá, o diretor do São Paulo, o Belmonte, se eu tenho uma maneira de fazer com que ele não possa adentrar ao estádio quando o mando for do Palmeiras. Tá bom. Já teve clube que fez isso daí com imprensa, né? Tal comentarista, tal narrador, tal repórter, falou um negócio lá que nós não gostamos, ele está proibido de entrar aqui no nosso estádio. Agora é o seguinte, companheiro, o cara não é um profissional de imprensa, né? Ele é um diretor de um clube do tamanho do São Paulo. Vou estudar um remédio jurídico com os meus adversários para proibir ele de entrar no estádio quando o mando for do Palmeiras. Então você vê onde é que vai parar o cúmulo do mimimi ou não? E daqui a pouco o São Paulo vai dar uma resposta à altura. Também vou tentar um remédio jurídico para proibi-la de entrar no estádio, no clássico, quando a gente for jogar com o Palmeiras, quando o mando for do São Paulo. Isso vai inflando, vai ficando um negócio sem controle e acaba refletindo e insuflando de uma maneira muito grande a violência. E são pessoas esclarecidas, bem-sucedidas na vida, mas que são traídas pela imensa vaidade que pauta o procedimento delas. Então, ter dinheiro não quer dizer que você pode mudar a velocidade de rotação da Terra em torno do Sol. Não é possível. Pode ser o maior advogado do mundo. Daqui a pouco ela vai dizer, eu estou estudando com os meus advogados um remédio jurídico para impetrar um recurso junto ao Pai do Céu Criador para que eu não morra. Eu acho injusto eu morrer. Eu quero ser imortal. É assim a vaidade das pessoas. Agora, mexer no regulamento do Campeonato Paulista, que é esdrúxulo, deixar de falar amém para a CBF e para a Federação, deixar a Federação mudar o jogo do Palmeiras e do Santos para sábado, rasgando o Estatuto do Torcedor e o próprio regulamento do campeonato, isso todo mundo diz amém. Agora, mimimi, pautado por vaidade excessiva, por falta de humildade e por falta de respeito ao semelhante, isso tem toda hora. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E agora na lata. Responde na lata. Em um recorte dos últimos 10 anos, qual jogador levou mais cartão no futebol brasileiro? Reinaldo, Fagner, Kahneman, Gabigol, Felipe Melo ou Vitor Cuesta em CH? Eu estou em dúvida. Eu vou falar Fagner, mas eu tenho dúvida entre Fagner e Kahneman, mas a minha resposta é Fagner. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Fagner, Felipe Melo, Kahneman. Eu vou no Fagner também. Já dou a resposta. Clubes elevam um tom contra gramado sintético e CBF quer consultoria internacional para estudo. Você é a favor ou contra, hein, Tigrão? Acha que a utilização de grama sintética deveria ser mais estudada no Brasil? Acho. E acho também o seguinte, ou todo mundo com grama sintética ou todo mundo com grama natural, porque na grama sintética é praticado um outro esporte bem diferente do futebol. E você, CH? Eu sou a favor da padronização. É isso que eu penso. Ô CH, continuo com você. Qual o resultado do jogo de hoje pelo duelo de ida?
da terceira fase da pré-Libertadores. Botafogo, Red Bull Bragantino ou empate em CH? Empate. E para você, Tigrão, qual é o palpite para o jogo de hoje? Esse jogo aí não precisa nem ter, Batista. Vai ser 2-2. Olha a resposta. Jogadores com mais cartões nos últimos 10 anos. Kahneman, 117 amarelos. CH citou o Kahneman, mas foi no Fagner e acabou errando. O Tigrão errou também. Kahneman, 10 vermelhos, total de 127. O Fagner, que é o segundo colocado, 117 amarelos, 5 vermelhos, total 122. Portanto, 127 para 122. Tá ali, né? Ali, erramos por pouco. E o CH ainda citou o Kahneman. Eu vou falar para você um negócio. Sabe onde é a concentração deles ou não? No estábulo. Tchau, Tigrão. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Falou, CH. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã, Batista. Final de programa. Valeu, gente. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que mandaram mensagens. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.